Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria, nós estamos aqui nesta manhã, 15 para as 8, dia terça-feira, dia 30 de junho de 2015, gravando este vídeo. Amém. Para nós juntos glorificarmos o Deus da Bíblia, o Santo de Israel. Amém. O Santo de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, em cuja presença nós, os mortais, os viventes do mundo estamos. Ele é poderoso para nos socorrer, Ele é poderoso para nos salvar, Ele é poderoso para nos livrar da boca do leão. Como? Enviando o seu anjo. Ele tem milhares e milhares e milhares de anjos, um exército pronto para obedecer à sua voz, quando ele manda, quando ele ordena, para vir aqui na terra, ajudar o seu povo, ajudar os seus homens, suas mulheres, seus filhos, suas servas que estão anunciando o Evangelho de Deus, anunciando a palavra de Deus. Exemplo, posso citar milhões de exemplos quando a Abraão, o primeiro anjo a ser mencionado na Bíblia, é quando Moisés estava apacentando o seu rebanho do seu sogro, em Midian apareceu um anjo. Apareceu ali um anjo e falou com ele. Apareceu o Senhor e falou com ele. Eu acho que aquele anjo, a Bíblia não diz o nome, eu cogito que seja o anjo Gabriel ou o anjo Miguel, que são os dois arcanjos, o mesmo anjo que apareceu a Maria, a mãe de Jesus, anunciando o nascimento de Jesus. O anjo Gabriel conversou com Maria, a mãe de Jesus, e disse que ela ia dar à luz a um filho e colocaria o nome dele, deu todas as instruções. E aí o anjo falou com Moisés e orientou e mandou Moisés fazer tudo o que ele tinha que fazer. Isso no livro de Êxodo. Outro anjo foi quando Abraão estava peregrinando, servo de Deus, profeta de Deus, patriarca de Deus, e apareceram 3 anjos. Foram na casa dele, ele deu de comer, ele deu pão, lavou os pés, mandou Sara. Quando um desses anjos for anunciar o nascimento de Isaac, a Sara, que era estéril, e conversou com Abraão e disse: olha, tua mulher daqui a 1 ano ela vai dar à luz a um filho. O mesmo anjo, creio, e o Senhor apareceu ali: Sodoma e Gomorra será destruída. Quem destruiu foram os anjos de Deus. Mas antes de destruir, eu vou tirar Ló de lá, vou salvar Ló, vou mandar ele para ir para outro lugar, porque eu vou fazer fogo descer do céu. São anjos de Deus. Exemplos desse de Abraão, né? Outro exemplo também no livro de Daniel. A Bíblia no Antigo Testamento tem milhões de exemplos de anjos que estavam ali com o povo de Deus, lutando, guerreando e dando vitória. Deus falou para Moisés que mandaria um anjo para ir adiante dele com o povo, levar o povo para as terras de Canaã, conquistando as terras que ele prometeu a Abraão há 400 e poucos anos atrás. E Josué lutou com o anjo de Deus, lutou com o Senhor e ficou manco, passou a noite lutando. Foi nesse período que mudou o nome dele. Josué não, foi o menino Jacó. Aí mudou o nome dele para Israel. Seu nome não será mais Jacó, mas será Israel, porque lutaste contra o Senhor e prevaleceste. Então, outro exemplo, Daniel orou muito, e Deus mandou um anjo e falou com ele, deu interpretação de sonho, isso, daquilo, sobre os judeus, sobre Israel, sobre a... Então, a Bíblia tem um monte de exemplos de anjos, os seres de Deus, que estão na terra para ajudar. Eles não pregam evangelhos, a missão não foi dada. Vai ter no Apocalipse, o anjo vai proclamar o evangelho de Deus, vai, porque a igreja já não vai mais estar aqui, já foi embora, então os judeus vão pregar o evangelho, os judeus convertidos, e nós não vamos mais. Eu tenho essa missão de pregar o evangelho, foi dado a mim, foi dado ao povo de Deus. Amém. Mas na grande tribulação,
os judeus vão pregar e vai ter também um anjo pregando, mandando o povo se arrepender e dar glória a Deus dos céus e da terra. Está escrito no livro do Apocalipse. Outra coisa importante, eles existem e eles estão a favor dos que vão herdar a salvação. São os anjos da guarda. Os seres humanos são vistos como anjos de Deus quando faz o bem, salva as outras almas, salva as pessoas, abriga, dá de comer, dá de beber, dá roupa. São anjos de Deus que estão a serviço do Rei Jesus Cristo. Nós somos anjos de Deus. Os pastores das igrejas, eles são anjos de Deus. Eles estão aguardando o rebanho de Deus. Eles estão guardando de quem? Dos lobos, dos demônios. Eles lutam contra o Satanás, as doutrinas. Os pastores, eles estão guardando o rebanho de Deus aqui na terra, para que não venha um lobo e devora uma ovelhinha, que somos nós. Um cordeirinho, uma cordeirinha. O pastor está lá com o cajado. Qual é o cajado do pastor? É a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. Aí ele é o anjo de Deus. É o anjo de Deus. Ele luta, Deus deu poder, deu força para ele. Ele luta 10, 20, 30, 40 anos, 50 anos, não sabemos, até ele é um anjo de Deus. Para quê? Para guardar o rebanho de Deus. Ele guarda o rebanho de Deus. Para não vir um lobo, um leão, uma cobra, uma serpente, que são simbolizados por seres cruéis, seres incrédulos, seres invejosos. Deus compara homens com raças de víboras. Jesus diz, raças de víboras. Foi João Batista que falou, não sei. Foi João Batista que falou, raças de víboras. Por que vocês não se arrependem dos pecados de vocês? Vocês têm que se arrepender dos pecados de vocês. Vocês pensam que vocês vão estar imunes? No dia do juízo, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Então, Deus compara nossas ações, nossos atos, nossas emoções, nossa maneira de pensar, de agir, com animais irracionais. Uma serpente não pensa, ela só quer comer. Só quer comer e saciar a sua... O leão não pensa, ele é irracional. Um leão é irracional, só quer comer, só quer satisfazer a fome dele através da força que Deus deu para ele. Então Deus compara a gente Deus compara nós, os seres humanos, com os animais, com lobos, com raposa. Os falsos profetas Deus compara com os falsos raposas. A gente lê lá em Jeremias, eles são raposas. Deus nos compara como águia. Deus compara os seus filhos que estão pregando o evangelho como águias que voam centenas e centenas para quê? Para anunciar que Jesus reina, Jesus vive, Jesus, amém. Jesus merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Nós vamos fazer um comentário sobre esse acidente do Cristiano que está sendo investigado, etc. Está sendo motorista, já disse que estava em alta velocidade, e etc. Que novidade, não é nenhuma novidade para nós. Nós sabemos que os acidentes, só nós lermos os livros de trânsito, de legislação de trânsito, que tem lá a informação que a maioria dos acidentes ocorre, ainda mais esses aí fatais, ocorre pelo excesso de velocidade. Excesso de velocidade. Por imperícia, por negligência, etc. Ocorrem os acidentes com vítimas fatais, como esse que ocorreu com esse cantor famoso aí. Então, é uma tristeza, porque esse homem, esse motorista, diante de Deus, ele tem sim uma responsabilidade de culpabilidade e a consciência dele. Porque ele não poderia, de maneira alguma, 3 horas da madrugada, andar com 160 km por hora. Foi trocado os pneus não eram os originais. O carro estava na responsabilidade dele, o carro. Então ele não poderia jamais, ele como motorista do carro, etc., ele como uma pessoa que estava responsável pela manutenção, ele não poderia jamais aceitar um carro, uma roda que não era original. Não era original, e as rodas não eram originais do carro, houve um problema no pneu, ele perdeu o controle. O motorista, perdeu o controle, causou... Então, são vários erros que a gente vê nesse acidente. Primeiro, porque o motorista estava em alta velocidade. Primeira coisa, porque estava andando de madrugada.
Nós recomendamos, que os motoristas não andem de madrugada. É perigoso, muito perigoso. Primeiro erro. Dormisse, alugasse um hotel, uma casa e dormisse. Terminou o show. O mundo não vai se acabar. Alugasse uma casa, dormisse. Depois pegaria o carro com tranquilidade, com calma. Não, terminou o show rápido para outra cidade, 3 horas da madrugada. Primeiro erro. Segundo erro, que o motorista estava em alta velocidade, não mandou, quando ele já dentro do carro, não mandou que os que estavam atrás colocassem o cinto de segurança. Outro erro. A gente observa outro erro, os pneus não eram originais, eram falsos, que não é recomendado pela concessionária. E alta velocidade. Então foram uma série de erros que causou essa consequência dessa morte fatal e que não é novidade nenhuma, que a maioria dos brasileiros fazem isso. A maioria dos brasileiros pega essas rodovias, essas estradas, e é 150, 160, sendo que é só 80 km por hora, 60, fazem ultrapassagens perigosíssimas, enfim. O brasileiro, o motorista brasileiro, é um dos piores do mundo. É um dos piores porque não respeita as leis de Deus, não respeita as leis dos homens, e aí acontece essa tragédia terrível aí, que é devido a uma série de erros que estão bem visíveis, são erros elementares. Uma morte que poderia ter sido evitada, uma vida ceifada, não estava com cinto de segurança. Foi terrível, terrível, terrível mesmo. Isso aí, o pior é que isso aí vai se repetir, vai se repetir. Quantas mortes não acontecem nessas estradas, nessas rodovias, por excesso de velocidade? Não sei, a pessoa, não sei o que ela pensa. Eu vou andar 160 quilômetros num carro, não tem controle. Por isso que o carro ficou todo esmagado, o carro todo destruído, porque a velocidade foi tão grande, o impacto foi tão grande que destruiu o carro todo. Tá entendendo? Então é muito triste mesmo. Sobre esse problema da Grécia, dos gregos, por que eles não pagam essa dívida? Eles não têm dinheiro? Eles não têm dinheiro para pagar essa dívida? Veja o problema dos gregos, eles não têm dinheiro para pagar a dívida. E a gente está só falando dos gregos, mas o Brasil, se a gente vê o Brasil está indo pelo mesmo caminho dos gregos. Recessão, etc., inflação alta, uma crise. E se o Brasil não tomar cuidado, o Brasil também empresta dinheiro, os brasileiros estão todos endividados com os credores, tem essa tal de dívida externa. Se nós observarmos, o Brasil está no mesmo barco dos gregos. Mas que Deus tenha misericórdia, porque quem paga o pato é o aposentado. O aposentado é que vai pagar o pato, não é o rico. O rico não está nem aí, mas é o trabalhador. Como os gregos estão desesperados lá, porque o dinheiro deles estão tudo retido, eles não têm dinheiro. Por que eles não têm dinheiro? Aonde é que está o dinheiro? Aonde é que está o dinheiro? O gato comeu? O gato comeu o dinheiro deles? Então eles têm que pagar essa dívida. Eles têm que pagar essa dívida. Amém? Eles têm que pagar essa dívida. E ponto final. Porque quanto mais eles enrolarem, digamos assim, os credores, mais a dívida aumenta e vira uma bola de neve. Quem é o culpado são os administradores desse país. E o Brasil está indo pelo mesmo caminho. Os administradores desse país. Que os culpados sejam pegos, sejam punidos, tá entendendo? Os maus administradores, os que enganam o povo, os que iludem o povo com falsas promessas que não tem
chão e que Deus tenha misericórdia desse povo brasileiro, desse povo do mundo, né, dos gregos, porque só Jesus mesmo para ter misericórdia de nós. Só Jesus Cristo e mais ninguém. Você, nós que somos motoristas, devemos respeitar as placas de trânsito, devemos ser bem atentos, andar direitinho nas vias, nas estradas, nas ruas, né? Porque é uma vida que não volta mais. A nossa vida não tem 7 vidas, como dizem, como pregam, não. Não tem 7 vidas, não. Já era. Nós temos só uma vida. E essa vida, ela é tão frágil, mas ela é tão frágil. Qualquer coisa, um soprinho já é suficiente para acabar com a gente. Então que nós vamos agradecer a Deus, ter cautela, ter paciência, ter cuidados, ser negligente, possuir prudência, saber que o imprevisto pode acontecer, dirigir com o espírito de direção defensiva, sempre se defendendo, não achar que é o tal, não achar que é o super-herói, não achar que é o rei da cocada, porque não é. Nós somos seres humanos, nós somos frágeis, somos feitos de carne e osso, vamos respeitar. Porque quem assim anda, quem assim procede, com certeza vive muito mais nessa terra. Viverá muito mais nessa terra, amém? Agora, para os que não procedem dessa maneira, que são a maioria, infelizmente, os resultados são aí, alarmadores, inconsequentes, insubordinados, etc. E nós estamos falando que nós devemos adorar o Deus da Bíblia, conhecer o Deus da Bíblia. Ele é o verdadeiro santo de Israel, o santo dos judeus, o santo dos hebreus. Tem que estudar a Bíblia. Nós não devemos adorar eles foram santos, eles são santos, são pessoas escolhidas de Deus, são. Mas nós não devemos adorar eles, devemos adorar o Deus que eles pregavam, Deus que eles anunciavam. Eles estavam anunciando um Deus. É nesse Deus que eles guiavam a gente por esse Deus, guiavam, mas eles eram servos de Deus, eles estavam fazendo uma missão. Nós não podemos adorá-los, nem adorar o que o Deus deles nós devemos cultuar e fazer homenagem. Porque, como eu já falei e repito, eles eram só servos de Deus, servos. Eles não tinham poder de salvar e de perdoar pecado de ninguém. Mas o Deus que eles pregavam tem esse poder. O Deus que eles anunciavam, os apóstolos. Esse Deus tem poder de perdoar pecado, de remir. Amém. E nós rendemos toda a honra, toda a glória a este Deus, que é o poderoso. Ontem eu estava vendo uma entrevista no Recife, que houve nesse final de semana e alagou tudo, fez uma grande destruição. E aí a jornalista disse, porque quem manda, a jornalista da Fazenda disse, quem manda na chuva é o São Pedro. Não é o São Pedro que manda na chuva. Não é. Lê a Bíblia, essas jornalistas, esses repórteres, leiam a Bíblia e vê quem é que manda na chuva. É o Deus de Israel, é o Deus dos judeus, é o Deus dos hebreus. É ele que manda na chuva, não é o São Pedro. Não, é o Deus do São Pedro, é o Deus do São Pedro, é o Deus do São Pedro. É o Deus que o Pedro pregava, que o Pedro adorava. Mas eu não creio que é o Pedro que manda na chuva, não. Eu não creio dessa maneira.
Amém. Eu creio que é o Deus de São Pedro. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha piedade de nós, Deus tenha clemência de nós. Essas pessoas que bebem cerveja. Ontem pegaram uma mulher, duas mulheres dirigindo ontem, bateram no poste, estavam bêbadas, estavam com... Pelo amor de Deus, isso é muita falta de responsabilidade, né? Um carrão bonito, caríssimo. E elas estão sendo investigadas aí. O carrão delas foi levado pro PAC do Detran. Então não é brincadeira, é muita falta de respeito, é muita falta de reverência, é muita falta de consciência mesmo. Não tem atributo, consciência é atributo, é obrigação, é dever. Não tem, não existe. Falta de conselho não é. Falta de orientação não é. Amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.